Paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui para ler a Palavra de Deus. Vamos fazer isso juntos. Vamos ler hoje 3 capítulos, como 3 passagens, como temos feito de costume. Vamos ler lá no livro de Daniel, capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 15, e lá no Novo Testamento vamos ler o livro de Marcos, do capítulo 6, de 1 até o 29. Você que está acompanhando, você que está ouvindo apenas, agradecemos e que Deus te abençoe muito. Você vai ser muito recompensado por estar lendo a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por esse dia que nos concede, a Deus, e por tudo que tem feito por nós. Tu és grande, maravilhoso, nós sabemos disso, tu sempre estás conosco, tu sempre estás nos abençoando, nos amparando e nos guardando, Pai. Por isso louvamos o teu santo nome. Abençoa, Senhor, as pessoas que estarão ouvindo, que estarão acompanhando e, de alguma forma, Pai, derrama do teu poder sobre elas. Fala aos corações. Abençoa, Pai, te peço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, no Antigo Testamento, um dos profetas maiores, assim como o pessoal classifica, né? E vamos ler o capítulo 9, a oração de Daniel. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído o governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e te obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus. Nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpristes a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor é o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. O Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com a mão poderosa e que fizeste para si um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia, Senhor. Senhor, ouve, Senhor, perdoa.
Senhor, age e vê. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. As 70 semanas. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e de Israel, meu povo, trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo nome, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, um homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade santa, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Amém. Visões de um profeta de Deus. Vamos lá agora para o livro de 2 Samuel. Vamos ler o capítulo 15. A conspiração de Absalão. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tiveram uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir ao rei que lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Gessur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vai em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiro a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é o rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. A fuga de Davi. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com eles em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhes responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu, seguido por todos os da sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomar conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam passando por ele.
todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que a acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em voz alta enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus e ponha de volta à cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas, se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Aimaas, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros dos exércitos ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, o lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Hussai, com a roupa rasgada e com a terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também já estão lá 2 filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles me informe tudo o que você ouvir. Hussai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Amém. Agora no Novo Testamento, o livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 até o 29. Um profeta sem honra. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus envia os 12. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enfiou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curava.
João Batista é decapitado. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como os dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João e amarrasse e colocasse na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casaram. Portanto, João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão? Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-los. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos seus convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu, disse a sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido da jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o colocaram num túmulo. Amém? Aí o sacrifício de um homem de Deus. E chegamos ao final hoje e nos despedimos, pedindo que Deus nos proteja, nos abençoe e nos livre de todo mal, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém.